Para tudo existe um jeito, e para a conquista da sabedoria espiritual não é diferente. Se nós seguirmos os 3 passos do vídeo de hoje, tudo fica muito mais fácil. Então vamos agora ver quais passos são esses. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado pela sua presença comigo novamente no vídeo de hoje. Aqui nós sempre tratamos sobre espiritualidade, autoconhecimento, meditação e a sabedoria e filosofia das tradições. Eu já comentei algumas vezes, até aqui no canal não, olha só, estou me recordando agora, sobre as 10 leis espirituais. Nós já fizemos diversos vídeos sobre isso, mas principalmente pelo canal do Pava. E dentro das 10 leis espirituais existe a 7ª lei, e a 7ª lei é a lei do processo, que diz que tudo existe um processo para ser realizado, para ser feito. Portanto, existe uma metodologia para que a gente faça qualquer coisa. E não é diferente com relação à aquisição da sabedoria espiritual. Existe um meio, uma forma, maneira, portanto, metodologia para que a gente conquiste esta sabedoria espiritual. E existe um conto. Na verdade, não é um conto alegórico, ele é um conto de uma história que sucedeu realmente, que ilustra muito bem quais são estes 3 passos, estes 3 segredos que fazem com que a gente atue dentro dessa metodologia para termos uma desenvoltura maior dentro da nossa sabedoria espiritual e conquistar de fato esta sabedoria. Dentro da tradição budista, eu sempre com os contos budistas, né? Porque eu estudei bastante essa tradição e recordo dessas histórias, desses contos, porque são bastante educativos. Eles conseguem transmitir as ideias com bastante perfeição, quando a gente coloca nessa linguagem metafórica. E dentro da tradição budista, existem o que é chamado os patriarcas budistas, que são aqueles seres humanos que deram continuidade aos ensinamentos. O primeiro patriarca budista inicia, logicamente, com Buda, né, que movimentou toda esta forma de propagar os ensinos espirituais, e aí teve então a primeira transmissão após a morte de Buda, né, com Mahakashyapa, na verdade foi com ainda Buda em vida, e muito bem. Essa transmissão seguiu acontecendo ao longo dos tempos até chegar em um patriarca específico, que é um patriarca budista japonês, da tradição Zen. Dentro do Zen, ele é conhecido como o 5º patriarca, mas dentro da tradição geral dos patriarcas, ele é o 28º, se não me engano. E este que eu estou me referindo é o mestre Konin. E o mestre Konin, ele já estava bastante idoso, com uma idade bastante avançada, e estava procurando, dentre os seus discípulos, alguém para fazer esta transmissão, para passar adiante a sua tigela e o seu bastão. Passar adiante a tigela e o bastão é a representação, né, dessa transmissão dos ensinamentos, a transmissão do mosteiro. E ele estava observando dentre os seus discípulos qual era o que tinha uma condição espiritual mais avançada para dar continuidade a todos os ensinamentos e seguir com toda a linhagem. E ele observou que dentre todos existia um específico, que era o cozinheiro do mosteiro, que tinha um grau espiritual de maior avanço e que ali estava, portanto, quem ele deveria escolher para seguir com a linhagem. Mas ele também observava que os demais discípulos, grande parte dos discípulos, não tinham uma grande compreensão sobre todos os ensinamentos e que não iriam de uma forma fácil aceitar aquele cozinheiro como o sucessor do mestre. Tinha uma espécie de preconceito, talvez. E aí a gente já percebe o quanto o nível desses discípulos não estava realmente nada avançado, né? Se houvesse uma desconfiança com quem o mestre indicasse, isso não demonstra algo muito bom. Os discípulos tinham, por sua vez, uma afeição, um gosto muito grande por um outro discípulo. E este outro discípulo era chamado de Shenshyu. O nome, né, do cozinheiro que eu comentei agora é Huinen. Este Shenshyu, ele era um outro discípulo muito dedicado. Ele tinha inclusive um conhecimento muito grande das escrituras, era um erudito, um exímio discípulo. Mas o mestre percebia que, embora ele fosse um exímio discípulo, ele não tinha todas as condições para ser de verdade um grande mestre e dar continuidade a toda a linhagem, a toda a tradição. Então o mestre teve uma ideia, Konin teve uma ideia, que era fazer um teste para ver quem seria o novo mestre. E aí ele chama todos os discípulos do mosteiro, reúne-se num grande salão, no átrio do mosteiro, e coloca como se fosse uma espécie de mural
no centro e profere as seguintes palavras: aquele que colocar neste mural o melhor verso sobre os ensinamentos de Buda, sobre os ensinamentos do caminho, será, na manhã seguinte, condecorado com a minha tigela, com o meu bastão, recebendo a transmissão da linhagem, a transmissão do mosteiro, sendo o novo mestre. Logo quando Konin proferiu esta ideia do teste, Shen Xiu, em seguida, já levantou-se e chegou no mural para escrever o seu verso. E eu não recordo de cabeça todo ele, mas eu tenho aqui a colinha para ler para vocês o que Shen Xiu escreveu neste mural. Ele escreveu o seguinte: o nosso corpo é a árvore Bodhi. A árvore Bodhi é a árvore ao qual Buda sentou-se para atingir a sua iluminação. Sentou nos pés dessa árvore e então é considerado uma árvore muito pura. Muito bem, ele escreveu isto: nosso corpo é a árvore Bodhi e a nossa mente um espelho brilhante. Cuidadosamente nós devemos limpá-lo, hora após hora, para não deixar nenhum pó se acumular. Escreveu isto, se retirou, e os demais discípulos começaram a se aproximar para ver o que Shen Xiu havia escrito, e quando leram isto, ficaram muito empolgados, muito impactados e já dando Shen Xiu como se fosse ganhar na manhã seguinte o título de novo mestre. Porém, o tempo passou e Huineng, aquele discípulo cozinheiro, esperou todos irem dormir. Ele era uma pessoa bastante humilde, não tinha uma grande habilidade nem com a escrita, então todos foram dormir e Huineng se aproximou do mural e escreveu embaixo deste verso de Shen Xiu, com uma letra até bastante tosca, o seguinte verso: não há nenhuma árvore Bodhi e nem lugar para um espelho brilhante. Se nada há desde o princípio, aonde se acumularia o pó? A historinha conta que na manhã seguinte todos acordaram e viram aquele segundo verso escrito por Huineng e não entendiam quem poderia ter escrito. A partir dessa historinha, o mestre tem o aval para escolher o Huineng como seu sucessor, mas ainda a história diz que não foram todos os discípulos do mosteiro que aceitaram. Houveram alguns que preferiram seguir com o Shen Xiu, o primeiro mestre, e aqueles que tinham mais confiança no Konin, no mestre original, seguiram o patriarca novo, que era Huineng. E assim houve uma divisão no mosteiro e teve dois caminhos. Mas muito bem, o que essa historinha vem nos trazer e o que ela traz em relação a esses três segredos, esses três passos para a nossa aquisição da sabedoria? Essas duas histórias, esses dois versos, eles refletem muito bem o que é a mente do discípulo e o que é a mente do mestre. A mente do discípulo está representada pelo primeiro verso, o verso de Shen Xiu. A mente do mestre pelo segundo verso, o verso de Huineng. Todos nós somos discípulos. E inclusive a palavra discípulo tem a sua raiz etimológica dentro da palavra disciplina. O discípulo é aquele que se compromete em seguir com disciplina um determinado caminho. E nós somos discípulos, nós não estamos numa condição de mestre ainda. Quem sabe, mestre de nós mesmos, mas muitas vezes nem isso. E ainda mais para ser mestre de alguém, de outras pessoas. Então, nós temos este estado atual, de um estado de discípulo. E sendo discípulo, nós nos identificamos mais com o primeiro verso, que é nós reconhecermos que o nosso corpo ele é como se fosse a árvore Bodhi, é um corpo puro, um corpo que serve de caminho para que nós treinemos a nossa sabedoria espiritual, e ainda a nossa mente, ela assemelha-se a esse espelho brilhante, e o nosso papel é limpar toda vez que o pó se acumula na nossa mente para que a gente permita que ela reflita o brilho do sol quando pulsa nela, porque se houver muito pó, não tem como refletir de uma forma perfeita. O nosso trabalho é esse, de criar este reconhecimento em relação aos nossos corpos, ao nosso corpo físico e à nossa mente, e fazer este trabalho. A mentalidade do mestre não. Ele percebe, que tudo faz parte de um grande todo. Ou seja, não há nenhuma árvore Bodhi e nem lugar para nenhum espelho brilhante. Não existe divisão na mente do mestre. Se nada há desde o princípio, como propõe o verso de Huineng, aonde se acumularia o pó? Não existe nem o que se acumular em nada, porque é tudo uma grande unidade. Tudo faz parte desta realidade plena divina.
Mas muito bem, o mestre não tem só esse entendimento e compreensão cognitiva, intelectual disso. Ele tem uma vivência prática deste estado de mente, o que não é o nosso caso. A gente pode até compreender isto ideologicamente, filosoficamente, mas na nossa vivência do dia a dia, muitas vezes a gente está bastante distante disso. A gente está mais conectado à primeira perspectiva, de ficar sempre limpando para que as impurezas não se acumulem em nós e a gente não passe a projetar em tudo aquilo que a gente observa na vida essas mesmas impurezas. Por isso, a gente precisa ativar esses 3 elementos para manter o nosso espelho sempre limpo, refletindo a luz da unidade, para que a gente vá nos acostumando aos poucos e nos transformando neste segundo verso, de uma mente mais pura à mente de um mestre. E como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir desses 3 passos, desses 3 segredos, que é o que eu vou trazer agora. O primeiro dos passos, então, é nós termos o conhecimento, a compreensão correta, a compreensão do que é a mente ideal, do que é o nosso estado de ser ideal. O nosso estado de ser ideal está compatível a este segundo verso. Então a gente tem uma noção de como deve ser, de como que nós queremos que seja. Este é o primeiro ponto. Nós estamos no ponto X, que é este agora, né, em que nós estamos, e a gente tem a missão de chegar em um determinado lugar. Então a gente já afirma este lugar como um nosso propósito, como um nosso ideal. Então a gente sabe qual é este ideal. Então, portanto, ter a compreensão do que é o ideal. E o ideal é esta mente que concebe toda a unidade, semelhante ao que diz Huineng no seu verso, que é o segundo verso da nossa historinha. Então ter esta compreensão é o primeiro dos passos. O segundo passo é nós cultivarmos a atenção, a nossa presença. Por quê? Para que a gente possa perceber quando que nós não estamos compatível com este ideal, ou ainda quando que nós estamos muito distantes desse ideal, para que a gente chegue ao terceiro passo, que é a transformação, percebendo quando não estamos nesse estado de mente ideal ou quando estamos muito distante, que a gente pratique para realizar essa transformação de chegar novamente ao ideal. Então o primeiro passo é o conhecimento, o segundo é o cultivo da atenção para perceber e o terceiro é a transformação. A transformação é a prática que nos leva a esta mente ideal. E quais são os meios práticos para isso? O primeiro deles é o estudo. O estudo para ter a compreensão adequada, que é o primeiro dos passos. E o segundo e o terceiro passo, o meio prático para a realização disso, dentro da tradição budista, e eu concordo que seja dessa forma, é a prática da meditação. A prática da meditação, no início, tem essa ideia de cultivar a atenção, cultivar a nossa presença no momento em que nós estamos, e num segundo passo, de familiarizar a nossa mente com os bons estímulos compatíveis à mente ideal. São as práticas meditativas que geram uma transformação em nosso ser. Aos pouquinhos, nós vamos nos acostumando a esta mente ideal da segunda historinha e com o tempo, isto vai sendo natural, vai sendo o nosso hábito diário, vai sendo o nosso estado natural também. Mas no momento, nós estamos numa etapa em nos dedicar mais à limpeza da nossa mente, ao cultivo deste reconhecimento e ter este conhecimento também para que a gente consiga avançar. Então estes são os 3 passos que facilitam muito, que são os métodos para que a gente possa conquistar a nossa sabedoria espiritual. Ter a compreensão correta, desenvolver a atenção e nos transformar com toda a nossa prática. Eu gosto muito dessa historinha, ela ilustra muito bem algumas questões, eu espero ter conseguido passar de uma forma que tenha ficado clara para todos vocês. E eu agradeço muito a sua companhia comigo neste vídeo de hoje. E assim, peço também que caso você não seja inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal para continuar acompanhando esses nossos vídeos. Deixe o like caso tenha feito sentido para você. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.